Hoje temos mais um convidado especial. Se apresenta aí, meu querido. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Batistella. Muitas pessoas me conhecem como Lipe. E primeiro eu quero agradecer a você, Aldrin e Lau, por me dar essa incrível oportunidade de estar aqui compartilhando da palavra de Deus com os seus seguidores e com as pessoas que esse podcast vai alcançar. Vocês do Duas Vozes de um Caminho. E primeiro de tudo eu queria começar contando um pouco da minha história, né? Hoje eu quero falar sobre a presença do Espírito Santo e como ele mudou a minha vida. Eu nasci em 2004, né? Nasci em um lar cristão e fui criado por pais incríveis que tinham um relacionamento muito forte com Cristo, né? E eu sempre fui membro da Igreja do Nazareno, Central de Americana. Desde que eu nasci fui consagrado naquele lugar e a minha história lá sempre foi muito inconstante, né? Não na igreja em si, mas a minha história como cristão, né? Eu vivi uma vida aos sábados em culto dos jovens e aos domingos nos cultos normais, mas na verdade a minha vida na minha semana, na minha vida real, não era nada parecido com a do final de semana, né? Eu acredito que a igreja de hoje passa por esse problema, muitas pessoas passam por essa mesma situação, né, de ser muito ministrado no sábado e domingo, e não é que essa pessoa ela não quer mais de Cristo, ela não ouve a palavra, mas o que acontece é que essas sementes que estão sendo lançadas ao coração dessa pessoa, e eu era essa pessoa, estavam caindo em solos ruins, né, e não estava frutificando. Então, o grande problema era a inconstância e o cair no pecado logo após ser libertado, porque muitas vezes eu batalhei muito contra pecados específicos com a minha própria força, né? E quantas vezes assim eu fui pedir oração para alguém e senti em um culto que eu tinha sido liberto, e realmente eu tinha sido, mas eu faltava o entendimento na minha vida de que a nossa vida não é uma batalha e não é uma guerra que se vence uma vez só, mas sim batalhas que se vencem todos os dias, diferentes batalhas. Então o que acontecia muito na minha vida era isso, eu ia para a igreja, né, e era muito ministrado, entregava a minha vida para Cristo com tudo que eu tinha ali, todos os meus pecados, né, e tinha um certo arrependimento, com certeza, mas passava algum tempo, ou passava uma semana, aquilo se esfriava e eu ia lá e caía em pecado novamente, né? Então, perdi aquele relacionamento com Deus. Não era a mesma coisa do que nos cultos. E eu vivia essa vida semana após semana. E era algo assustador, até o momento que o Espírito Santo se apresentou a mim. E a chave principal que eu quero compartilhar com vocês nesse momento, nesse curto período que a gente tem junto, é que o Espírito Santo é uma pessoa. Sim, ele é uma pessoa. Ele não é apenas um poder, uma força ou um arrepio, talvez um sentimento que você tenha. Ele é uma pessoa. Como você tem aí um melhor amigo ou uma melhor amiga que está sempre do seu lado, que você sempre pode contar, o Espírito Santo é como isso, mas é muito melhor, porque ele está realmente, a todos os momentos, nos ajudando, ministrando ao nosso coração. Jesus disse que em João 14,16, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador. E essa palavra auxiliador é algo que só uma pessoa pode ser. E tem mais inúmeros versículos que descrevem características de pessoas que é que o Espírito Santo é. Então, isso transformou a minha história. E quando eu entendi que eu iria vencer todas as batalhas através do Espírito Santo de Deus, tudo começou a mudar. Antes eu tentava pela minha própria força e nunca foi suficiente, e nunca seria suficiente. Mas eu entendi que Ele é o poder de Deus e Ele nos transforma. Em Zacarias 4,6 diz que não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem que fazer, mas pelo poder do meu Espírito, sou eu, Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Então fique com essa palavra, reflita nisso
E sempre lembre, é o Espírito Santo que te faz vencer. É Ele que te capacita e te transforma todos os dias para trazer você mais perto do Pai. Deus te abençoe e esteja em relacionamento com o Espírito Santo.